Aleluia! A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amigo ouvinte da Palavra de Deus. Nesta tarde de hoje, do dia 18 de agosto, trarei uma palavra da parte de Deus para a nossa edificação. E o tema que Deus colocou no meu coração para essa palavra de hoje é o poder do perdão. Aleluia! O poder do perdão. Vamos ver então o que é o poder do perdão? Então a palavra que o Senhor colocou no meu coração está lá em Lucas capítulo 23. Lucas no capítulo 23, versículos 1 até, aleluia, os 5. Do 1 até os 5, diz assim a palavra de Deus. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nação, proibindo dar o tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu o dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galiléia até aqui. Glória a Deus. Senhor, querido Deus, Criador dos céus e da terra, dono de todo o poder, toda a glória e do reino, Senhor. Tu és o dono do reino. Tu és o Rei eterno e imortal, invisível, porém real. Deus, eu te peço neste momento, Senhor, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia, fale ao meu coração e a mais vidas, a mais corações, através desta mensagem, sobre o tema, o poder do perdão. Deus, eu te peço em nome do Teu Filho amado, meu Senhor e Salvador Jesus, pois Ele vive e reina para sempre. Amém e graças a Deus. Amigo ouvinte da Palavra de Deus, enquanto meditava, enquanto lia, eu creio plenamente que é o Espírito Santo de Deus que ia colocando algumas mensagens ao meu coração, algumas observações, que muitas vezes passam desapercebidas. Algumas informações que às vezes a gente lê o texto e passa por esses detalhes e não percebe alguns ensinamentos. E é assim que Deus trabalha, Ele vai revelando na hora, quando a gente pede o discernimento. Então aqui, ao meditar nesta palavra, em Lucas 23, eu vejo, Deus me mostrou um poder do perdão. Deus me mostrou um ensinamento precioso a respeito do perdão. Olha só que detalhe interessante. Aqui, neste momento, nós estamos então diante do relato da condenação do Senhor Jesus Cristo, aonde então Judas já tinha feito tudo o que teria que fazer, já tinha traído o Senhor Jesus, já tinha vendido ele por 30 moedas de prata, então ele já estava ali na mão dos seus, aleluia, acusadores, ele já estava diante das autoridades que deveriam então tomar a decisão de condená-lo ou absolvê-lo. E o que aconteceu então aqui neste relato? Nós vemos que Pilatos começou a interrogar ao Senhor Jesus. Pilatos então começou a perguntar para ele se realmente todas aquelas acusações contra ele eram verdade ou não. Então começou a interrogar a ele. E Jesus, a todo tempo, nós vemos aqui que ele ficava mais em silêncio. Ele não tentava se defender. O Senhor Jesus Cristo, a maioria do tempo, diante dos seus acusadores, ele ficava como realmente uma ovelha muda. Ele ficava como um cordeiro mudo. Ele respondia apenas o necessário. Então aqui, quando Pilatos perguntou para ele: você realmente é o Rei dos judeus? Ele não bateu no peito e disse: sim, eu sou o Rei dos judeus. Mas humildemente ele falou: tu o dizes. É você mesmo que está confessando com a tua boca, que eu sou o Rei dos judeus. Jesus respondeu dessa maneira para ele. E depois nós vemos então que Pilatos, diante dessa entrevista, desse interrogatório, ele não achou culpa no Senhor Jesus.
Ele não achou culpa. Então ele foi, né, e disse para Herodes, que era o responsável por aquela jurisdição, né, por aquele território. Então Herodes era que tomava conta ali, né, de todo julgamento, de toda causa que deveria ser julgado. Então Herodes era o responsável. Então remeteu, né, Pilatos remeteu a Herodes essa responsabilidade. E todo o povo judeu ali, eles estavam realmente incitando, eles estavam desejando a morte do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos ao decorrer do capítulo 23, né, eles insistindo, e por 3 vezes nós vemos aqui que Pilatos tentou livrar o Senhor Jesus. Pilatos tentou por 3 vezes afirmar: olha, eu não acho culpa alguma nesse homem. Ele aos meus olhos, né, o que eu estou vendo aqui, o que eu preciso julgar, eu estou diante de um homem que, de acordo com o que ele falou e me respondeu, eu não vejo nenhum pecado nele que é digno de morte. Então, ao tempo todo, Pilatos estava tentando livrar ao Senhor Jesus daquela condenação. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus, ela deveria se cumprir. Não teria como voltar atrás, porque isso era realmente o desejo de Deus. Mas agora eu vou entrar no tema principal que Deus colocou no meu coração, que é o poder do perdão. Eu convido você a ler aí na sua casa, a meditar cuidadosamente, vai lendo o capítulo 23 inteiro, que você vai entender. Aleluia! Então, no versículo 34 é o que me chama mais atenção. Por quê? Diante daquela acusação, muitos zombaram dele, muitos escarneciam do Senhor Jesus, né? Eles decidiram livrar um malfeitor, que é Barrabás, né? Então eles decidiram soltar Barrabás. E aí eu fui ver aqui na Bíblia, na palavra de Deus, quais foram os pecados que Barrabás cometeu. Então Barrabás cometeu um pecado de assassinato, né? E Barrabás cometeu um pecado chamado sedição. E eu fui ver o que significa sedição. Então ele é como se ele fosse um líder de um movimento, de uma revolta contra o governo, de uma revolta contra as autoridades estabelecidas. Então nós vemos aqui que Barrabás, ele era um rebelde que estava fazendo um motim, fazendo uma reunião e causando a discórdia, o alvoroço naquele reinado, né? naquele domínio que estava sobre outras autoridades. Então ele cometeu um pecado gravíssimo do assassinato e da revolta e da rebeldia. Mas o que Deus me chamou a atenção nessa palavra, para nós entendermos que por onde Jesus passou, ele livrou pessoas. Por onde Jesus passava, ele, além de operar os milagres, ele livrava pessoas da morte. Né? Lembra daquele momento que Jesus livrou uma mulher adúltera da morte ali no seu limite, no seu último instante, né? Ela deveria ser apedrejada, mas o Senhor Jesus Cristo chegou e livrou aquela mulher da morte. Então aqui, outro detalhe que o Espírito Santo de Deus me mostrou. Repare bem, querido amigo, que Jesus Cristo, onde ele passa, há reconciliação, há livramentos, né? Aqui a palavra de Deus diz que toda essa situação que foi montada para o julgamento dele, serviu até como um momento para a reconciliação entre Pilatos e Herodes. Porque a palavra de Deus diz que eles estavam brigados um contra o outro. A palavra de Deus diz aqui que Herodes e Pilatos não estavam conversando um com o outro. E esse momento da crucificação serviu até para reatar a amizade deles. Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Vamos ver aqui qual é o versículo que fala disso. Aqui, ó, versículo 12, ó. E no mesmo dia, Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. Então, nós vemos que duas autoridades aqui estavam brigando um contra o outro. Dois líderes, duas pessoas importantes, né, que tinham o poder de julgar, eles estavam brigando. É como se fosse um presidente, é como se Pilatos fosse um presidente e Herodes fosse um governador de um estado. Um exemplo, né, para os dias de hoje. Então eles estavam brigados, presidente com o governador. Mas este encontro fez com que eles reatassem então essa amizade, porque havia uma inimizade entre eles. Então mais um detalhe do que aonde Jesus passa, meu irmão, acontecem coisas para o bem. Aonde Jesus verdadeiramente passa, acontece restituição, restauração, né? E acontecem milagres, e acontecem livramentos de mortes.
Então olha só, Jesus realmente, a palavra de Deus é verdade, porque ele veio não para condenar, ele veio se entregar no lugar daqueles que deveriam ser condenados, né? Diante da lei, realmente Barrabás deveria morrer, meus irmãos. Barrabás, pelo assassinato e pela sedição dele, era ele que deveria morrer. Mas Jesus Cristo se entregou por um bandido. Jesus Cristo se entregou por um pecador, por um assassino, né, e que cometeu revolta contra o governo. Olha só que interessante, o amor de Jesus Cristo e o poder do perdão. Agora a frase principal, o versículo principal que realça, né, esse tema do perdão, é o versículo 34, meus irmãos. Quando nós vemos que aqueles soldados estavam diante de Jesus, açoitando ele, cuspindo na cara dele, né, olha só o que ele falou. O mais impressionante na vida, né, de um homem cheio do Espírito Santo, de um cristão. Olha só o que Jesus Cristo falou no versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Interessante que, diante de tanto sofrimento, diante de pessoas ferindo ele, diante de pessoas maltratando ele, olha a resposta que ele dá. Ele não pediu, meus irmãos. Você acha que Jesus não tinha autoridade suficiente para abrir a sua boca e clamar a Deus, Pai, e falar: Senhor, envia uma legião de anjos aqui do céu agora e mata todos esses meus acusadores, mata logo, extermina esse mal de uma vez por todas? Irmão, você acha que Jesus não tinha poder para fazer isso? Claro que tinha. Claro que tinha, mas ele não veio para fazer isso. Ele veio para se entregar e mostrar o verdadeiro significado do que é o amor, do que é o perdão. E enquanto eu meditava, Deus me fez lembrar de um exemplo aqui nos nossos dias atuais, na atualidade. 2 exemplos, né, Deus me fez lembrar. De um caso que repercutiu no Brasil inteiro, estourou na internet esse caso, de uma mãe que ela perdoou o assassino do seu filho. Tá na internet, depois você tem liberdade, pesquisa aí, coloca no YouTube, mãe que perdoa o assassino do seu filho. Então o que aconteceu? Um homem foi lá e matou o filho dessa senhora, né? Mas ela é uma cristã verdadeira, serva de Jesus, porque ela imitou o Senhor Jesus, né? O Senhor Jesus Cristo falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo. Né? Então a mulher perdoou, meus irmãos, o assassino do próprio filho dela. Ela teve assim a capacidade de dar um abraço. Ela chegou a abraçar o assassino do próprio filho, né? O homem derramou lágrimas ali, né? Porque isso é o verdadeiro amor, o perdão. É o perdão. E o perdão, aleluia, ele realmente nos deixa com um sentimento de leveza. O perdão nos deixa leve para seguir a nossa vida. O perdão, ele nos deixa sem fardo, sem peso nas costas, né? Sem mágoa, sem contenda. O perdão verdadeiro, ele nos deixa livres e tranquilos. Imagina só, quando a gente recebe o nosso perdão do Senhor, quando a gente peca e confessa a Jesus os nossos pecados, né? Então, quando a gente sente na nossa alma o perdão de Deus, quando Jesus, o Espírito Santo, ele comunica com o nosso espírito e fala: Filho, eu já te perdoei, pode ficar tranquilo, eu já te perdoei de todos os seus pecados, não precisa mais se culpar, eu já te perdoei, siga leve, siga em paz, siga em frente, não olhe mais, porque a palavra de Deus diz que os pecados o Senhor Jesus lança no mar do esquecimento. Mas às vezes é nós mesmos que somos teimosos e queremos ficar remoendo as coisas. Mas Jesus, de verdade, ele já perdoou. Jesus já perdoou, meus irmãos, os nossos pecados confessados. Olha só a diferença. Então, o pecado que ele está ainda encoberto, o pecado que está oculto e nós não confessamos, Jesus não pode perdoar um pecado que nós não confessamos. Nós precisamos realmente nos arrepender daqueles pecados que ainda não pedimos perdão para Deus, porque Ele assim vai nos perdoar. Ele vai nos perdoar de todos os pecados. E quando eu lembro da oração que o Senhor Jesus Cristo Ele ensinou, Ele falou assim, olha só a oração do Pai Nosso: Pai, perdoa
as nossas dívidas, né? Ou, em outras traduções, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu quero receber o perdão de Deus, eu obrigatoriamente preciso perdoar quem me ofendeu. Se eu quero que Deus perdoe as minhas dívidas ou as minhas culpas dos meus erros, eu obrigatoriamente preciso perdoar aqueles que me feriram, que devem alguma satisfação a mim por terem falado alguma coisa ou feito alguma coisa ao meu respeito, a respeito da minha pessoa. Então, obrigatoriamente eu preciso, dentro do meu coração, querido irmão, ter liberado o perdão. Porque isso vai gerar um poder, né? Um poder dentro de nós, o poder de andarmos tranquilamente, o poder de andarmos livres, né, desse peso e desse fardo, vai nos fazer ter o poder então de ter comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus diz que ele não ouve a oração dos pecadores. Então quem não perdoa o seu próximo está em pecado. Quem não perdoa está em pecado. Então Deus não responde à oração dos pecadores. É por isso que muitas das vezes a gente ora a Deus, pede alguma resposta de Deus e a resposta nunca chega. E a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. A culpa é porque o nosso coração está cheio de rancor, cheio de mágoa, cheio de mentira ainda, que precisa ser liberado verdadeiramente. Precisa ser esvaziado esse mau depósito do nosso coração para que Jesus tenha liberdade de operar, para que Jesus tenha liberdade, né, de fazer o Espírito Santo dele morar, porque ele não vai compactuar. O Espírito Santo de Deus não habita numa casa suja, cheia de mágoa, cheia de ódio, cheia de rancor. Não, o Espírito Santo de Deus nunca, jamais irá morar em um templo que tenha estes sentimentos ainda guardados. Não, porque Jesus fala que nós devemos ser igual a criança, irmãos. Para alcançar os céus, os mistérios de Deus, o reino de Deus, a criança, meus irmãos, ele é inocente no sentido de quando há uma discórdia, quando há uma briga com o seu coleguinha, com o seu amiguinho, passa pouco tempo ele já esquece, passa pouco tempo ele já está brincando de novo. Às vezes eu lembro de quando era criança, né? Às vezes chegava até a ver agressão, ficava de cara virada, bravo, emburrado, mas passava pouco tempo, já estava lá jogando futebol, já estava lá no campinho brincando, na viela, correndo, brincando, esconde-esconde, pega-pega, não sei o que. Entendeu? Então a criança ela é assim. E Deus nos chama para sermos assim, inocentes, perdoadores, né? Para recebermos algo da parte de Deus. Só assim, querido irmão, nossa vida vai experimentar o sobrenatural de Deus. Quando nós obedecermos a sua palavra, vamos obedecer, vamos experimentar em nossas próprias vidas o poder do perdão. E não vamos apenas ser admiradores de Jesus. Nós não podemos ser apenas espectadores da palavra de Deus. Nós não podemos ser apenas leitores da palavra de Deus. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Nós precisamos viver esta palavra em nossa vida. Nós não podemos apenas admirá-la, né, crer nela, porque até o diabo crê. O diabo crê na palavra de Deus. E ele treme de medo da palavra de Deus. Porém, ele não obedece. Ele não obedece, meus irmãos. Então nós precisamos crer, nós precisamos tremer, né? Temer, ter o respeito pela palavra e obedecê-la. Então assim Deus vai então cumprir essas promessas que estão nesta palavra. Se eu e você formos desobedientes à palavra de Deus, nós vamos ficar igual o povo de Israel no deserto. Andando, vagando, 40 anos, batendo cabeça, sem ver as promessas se cumprirem por causa da desobediência. Então essa palavra vem falar sobre o poder do perdão, porque Deus está querendo tratar a tua alma, no teu coração, para arrancar tudo. Arranca tudo que te faz mal, arranca, pede para Deus, fala: Senhor, eu sei que eu também já fui tão pecador, Senhor, eu sei que eu tenho tantas falhas na minha vida, e eu preciso estar limpo diante de Ti. Eu preciso, Senhor, andar em paz com o Senhor, sentir a Tua presença. E para isso eu também preciso perdoar aqueles que já fizeram mal para mim. Eu não desejo a vingança, eu não desejo nada de mal para eles, mesmo eles tendo feito mal para mim. Senhor, perdoa eles, querido Deus. Limpa o coração e a mente de cada um, ó Pai, para que eles também experimentem o sobrenatural, para que eles também experimentem a verdadeira paz do Senhor.
E é assim, meus irmãos, que esta palavra venha fazer o efeito desejado em nossos corações. É uma palavra a respeito do poder do perdão. Onde o Senhor Jesus Cristo passava, Ele liberava amor, liberava perdão, liberava curas, acontecia reconciliações, acontecia milagres. Tudo isso pelo poder do amor de Jesus e do perdão. Que essa palavra então venha tocar no seu coração. Faça aí uma reflexão no teu coração, na tua alma, e se houver algum sentimento ainda que precisa sair, peça para Jesus, peça em oração que Jesus Cristo vai limpar. Ele tem o poder, meus irmãos, mas você e eu precisamos pedir a Ele. Precisamos abrir a boca ou então em pensamentos e confessar tudo aquilo que ainda precisa ser lançado para fora de nós. Tá bom? Para que o Espírito Santo de Deus chegue realmente, trabalhe e faça o sobrenatural em nossas vidas e o poder de Deus se aperfeiçoe em nós. Glória a Deus por esta tarde. Que Deus continue abençoando a você, sua casa e toda a sua família no nome santo de Jesus. Jesus te ama e está disposto a te perdoar. Mas lembre-se da oração do Pai Nosso. Você precisa também perdoar aqueles que já te ofenderam. Fica na paz do Senhor e até o próximo vídeo, se Deus quiser.